Se você falar para mim, você é a favor dessa igualdade entre homem e mulher, eu particularmente não sou. Eu acho assim que existe, se você for buscar, até lá na Bíblia, existe onde a mulher tem a função e o homem tem a sua função. Né? Isso. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, embora no dia a dia a gente vê que não é assim. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Anselmo Santana, mais uma vez no nosso canal. E hoje vamos falar de empreendedorismo feminino, né? A mulher como protagonista, né? Num setor tão masculinizado, né? Mas nós estamos aqui com a Núria Santos, né? Ela é empresária, mas eu quero que ela se apresente. Olá, Núria, tudo bem com você? Quem é Núria Santos? Pode ficar à vontade, que o canal é seu. Bom dia, Anselmo. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço. Núria Santos é mãe. Sou ex-fisioterapeuta, tenho 12 anos, aí parei. E agora estou no ramo da construção civil. Bacana. Dentro de todas as funções que a mulher tem, de todos os papéis que a mulher exerce, né? Sem dúvida. Núria, como foi o seu início, né, na área de construção? Um setor, como eu falei, predominantemente masculino, né? E quais foram os maiores desafios que você enfrentou? Então, na realidade, a empresa é uma empresa familiar. Então, eu estou lá desde pequena. Na realidade, a empresa surgiu com a minha mãe. Minha mãe precisava trabalhar, e aí meu pai já trabalhava em ramo da construção, e minha mãe não entendia nada. Minha mãe era dona de casa, né? Tanto que quando ela abriu a empresa, meu pai colocou a etiqueta com o nome das coisas, dos tijolos, das telhas, de tudo, porque ela não conhecia mesmo, não sabia a diferença entre as telhas e os modelos. Então, assim, ela desde pequena, ela levava eu e minha irmã, e aí a gente começou aí. Então, assim, isso para mim não teve muito que um início dentro da construção civil, não, porque eu já fui meio que criada nessa situação. Eu tinha, deixa eu pensar, acho que 14 anos na época, 13, 14 anos, né? E aí eu já fazia a parte de banco, já criava algumas responsabilidades que os meus pais me obrigavam a ter, para poder até mesmo ter obrigação durante a vida, né? E aí eu fui por isso. Então, eu não tive, assim, na realidade, uma entrada na construção civil. Fiz faculdade de fisioterapia, tem de 12 anos. E aí nós tivemos um problema familiar de doença. E aí eu precisei parar de atender para poder ficar com a minha irmã, cuidar da minha irmã, fazer os tratamentos com ela. E aí, quando eu voltei para, teoricamente, atender, eu casei logo na sequência. E assim, aí eu descobri o quanto é bom morar perto do trabalho. Porque aqui em São Paulo eu trabalhava. Nossa, acho que tem muito trânsito. Você já veio para São Paulo alguma vez? Não, só vejo pela TV mesmo. Vejo como é Então, tem complicado. muito trânsito. Às vezes, uma distância de 10 quilômetros, você demora 1 hora para fazer. Então, aí eu saía de casa muito cedo, saía de casa às 6 e pouco, 7 horas da manhã. E aí eu voltava só 9 horas da noite. Só que assim, eu não era casada, eu não tinha obrigação. Minha mãe tinha a casa pronta, a comida pronta. E aí, quando a gente casa, as obrigações mudam. Isso. E aí foi aí que começou a essa questão de distância, de horário, me atrapalhar um pouquinho, né? E aí foi aí que eu comecei, fui diminuindo de atender e fui entrando na empresa. E agora, hoje, meu tempo é totalmente da Tijoleste. Eu não atendo mais, já fazem 17 anos que eu não atendo mais. E assim, foi uma transição de carreira que, para mim, foi por um motivo de saúde, mas que eu não me arrependo em nenhum momento de ter feito essa transição. Hoje está muito na moda fazer transição de carreira, empreendedorismo, né? Isso. Só que, assim, fui forçada a fazer e, para mim, de boa. Para mim, de Você boa. Os meus pais não aceitaram muito. Meus pais acharam que eu poderia me arrepender, que eles estariam sendo culpados de um jeito ou de outro, mas para mim foi, de verdade, muito bem resolvido. Então, o que te motivou a assumir uma posição de liderança em uma empresa assim, de construção? Então, como é uma empresa familiar, automaticamente isso veio que na sequência, né? Assim, meu pai é vivo, meu pai trabalha, então assim, eu não tenho total autonomia na empresa. A autonomia é dele mesmo, uma questão de respeito e hierarquia, mas trabalha minha mãe. E assim, agora a questão de rede social, a questão de internet, eu fico com total responsabilidade. Até mesmo pela idade, até mesmo pelo modernismo que vem, né? Meu pai, não sei se você conhece as páginas amarelas antigamente, lista telefônica. Sim, Então, sim.
Meu pai é dessa época de fazer marketing, de fazer propaganda. Então, você imagina agora para a rede social quanto desafiador é eu e ele. Com certeza, é verdade. Agora, quais são as principais características que você acredita que uma mulher deve ter para se destacar nesse setor? Característica, eu acho assim, que uma coisa que para mim, independente do setor, na vida particular, eu acho assim, que você tem que confiar em você. Você tem que confiar em você, você tem que se gostar. Se você não achar que você é capaz e que você se ama o suficiente para poder divulgar isso, para poder deixar os outros bem, eu acho que não dá certo. Acho assim que você tem que estar primeiro bem com você para você poder deixar o meio de trabalho legal, incentivar as pessoas. Uma coisa assim que eu aprendi muito na pandemia, porque eu fiquei na pandemia de 118 dias sem ver meus pais. Meu Nossa, pai ficou meu pai ficou 1 ano e meio afastado, né? E aí eu fiquei sozinha. Eu e os meninos, afastou alguns funcionários, com certeza que o movimento diminuiu muito. A empresa ficou um tempo fechado, mas aí depois entrou que podia funcionar em drive-thru, né? E eu acho assim que a pandemia foi uma coisa que ensinou muita gente. A gente aprendeu muito. Tanto com que no certeza. primeiro, por mais difícil que tenha sido, por mais vidas que tenham sido perdidas, né? Eu acho que a gente tem que trazer sempre alguma coisa de achar alguma coisa boa numa situação, né? E assim, Uhum. no primeiro dia que meu pai não foi mais, eu chamei todos os meninos, eu falei, olha, é o seguinte, cada um vai ter que ser responsável por si, diminuir o quadro de funcionários, diminuir as pessoas trabalhando. Então, assim, cada um, o motorista vai ser responsável pelo que ele faz, o vendedor, o ajudante, cada um vai ser responsável por quê? Porque eu não vou dar conta de fazer a função de vocês. Até mesmo porque eu não Isso. conheço. Mas, assim, cada um fez a sua função muito bem feita. Então, assim, a questão de valorizar o outro, gente, eu acho isso muito legal. Eu aprendi enquanto eu atendia, né? Aprendi com uma profissional que eu amo ela de paixão. E, assim, o quanto você valoriza o outro. Todo mundo gosta de ser valorizado. Então, assim, eu acho que no ramo da construção Com civil ou em certeza. qualquer outro ramo, se você está bem com você, você consegue deixar o meio que você trabalha legal e você consegue valorizar o outro. O outro vai, com certeza, fazer o melhor que ele pode dele. E se ele precisar de ajuda, ele sabe que você vai ter ela lá para poder tampar os buracos e resolver. Então, assim, eu acho que É essa verdade. questão, principalmente, por exemplo, quando você fala do que a pessoa tem que ter na construção civil, eu acho, assim, que, por exemplo, o dia que você não tá legal, nossa, Uhum. nada é legal para você fazer. Nem Isso. a tua mesa não vai, não anda o que você tem que fazer. Você fica chato, você não se aguenta. Ai, não. Vamos fazer feliz e que vai dar tudo certo. Entendeu? Então, acho assim que a questão de você criar também um meio de trabalho legal. A empresa, a gente não é uma empresa grande, é uma empresa pequena. E assim, Uhum. funcionários antigos. Eu tenho um funcionário lá que começou a trabalhar lá com 17 anos com a gente, 18 anos. Ele tinha feito 18 e veio trabalhar. Então, assim, Uhum. hoje ele tem 50 e lá vai café com leite. A gente não sabe muito bem a idade verdadeira dele, então não perguntei. Mas, assim, é uma empresa que está há muito tempo com os mesmos funcionários. Então, é uma coisa bem legal nesse sentido. Mas problema de funcionário todo mundo tem. Isso. Muita tradição, né? Sim, E acho que um dos pilares do sucesso é isso também, né? Manter esse pessoal há bastante tempo, né? Toda a experiência que eles têm faz com que a empresa cresça cada vez mais. Agora, como você enxerga, né, a evolução feminina nesse setor de construção civil nos últimos anos? como eu enxergo, eu acho assim que É. a mulher tá dominando praticamente todas as áreas. Se você Uhum. falar para mim, você é a favor dessa igualdade entre homem e mulher, eu particularmente não sou. Eu acho assim Sei. que existe, se você for buscar, até lá na Bíblia, Uhum. existe aonde a mulher tem a função e o homem tem a sua função, né? Isso. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, embora no dia a dia a gente vê que não é assim. Né? Uhum. Agora, se você for ver, existe mais mulheres trabalhando na construção civil? Não. Ainda é um ramo extremamente masculino. Muito. E assim, por exemplo, se você for ver, quanto mais. Eu acredito, nunca procurei nenhum estudo assim, mas assim, quanto mais engenheiros se formam, eu acho que é mais homens ainda do que mulheres. Uhum. Arquitetas eu já não sei te dizer muito bem, né? Mas assim, você percebe que tem muitas mulheres hoje que fazem a sua própria reforma. Isso é fato. Por exemplo, a Isso. mulher sabe. A mulher. Outro dia foi muito legal, agora que falou com você que eu lembrei. Teve uma cliente que veio que ela tinha serra elétrica, ela tinha tico-tico, ela tinha maquita, ela tinha furadeira. Eu falei, gente, ela não, eu vou fazer, mas assim, para mim eu falei, eu vou fazer, mas
Eu achei que é um pedreiro, alguém ia fazer, então o marido dela estava com ela. Não, Uhum, é literalmente ela que fazia. Eu, né, eu atendo muito pouco as pessoas, né? Mas 2 vezes que eu uhum. atendi, 2 situações específicas, as mulheres que faziam. Então, assim, isso é uma Bacana. coisa que a gente está vendo muito. Talvez até mesmo porque o YouTube acaba ensinando muita coisa, enfim. Isso. Mas ela era eletricista, ela fazia encanamento, ela pintava. Eu falei, ah, meu Deus. Então, nesse sentido, você percebe que tem bastante novidade, bastante mulheres inovando, até mesmo para manter, eu acho que até mesmo para manter a família depois da pandemia. Eu acho que para manter o sustento da família também as mulheres estão procurando entrar nesse sentido. Agora, na empresa, por exemplo, os meninos fazem as mesmas coisas que eu tento fazer as mesmas coisas que eles. Né? Já Uhum. fui, já saí de perua, já saí de caminhão, porque não faltou motorista, para não deixar o cliente não ter problema. Eu saí, já levei o caminhão e os meninos foram para descarregar. Às vezes na empresa a gente tem empilhadeira, então assim, eu vou para empilhadeira, mas raras vezes eu ir, só quando não tem ninguém realmente. Mas eu vou fazer o serviço deles. Eu vou demorar meia hora. Eles fazem 5 minutos, mas eu vou fazer, Faz, faz. né? Eu, no nosso canal, a gente também tem uma entrevista com a engenheira eletricista, né? Ela também Tá. fala dessa questão toda e fala também com relação ao preconceito, que eu quero saber de você agora. Você já enfrentou preconceito ou subestimação por ser uma mulher nesse setor? Eu acho Como que você assim, na lidou com essa realidade, não, situação? na realidade, não foi um preconceito. Agora você falando Uhum, que eu lembro. Na realidade, foi a primeira vez que eu fui pegar empilhadeira. Eu tinha que carregar uma plaqueta e o pallet estava alto. Aí não tinha ninguém sei. para carregar. Eu falei, meu Deus. Aí o ajudante veio e falou, e agora? Porque ou o cliente voltava para carregar depois, né? Eu falei, ah, vamos Uhum. experimentar? Eu falei, vamos ver se eu consigo. Aí o cliente falou, mas você que vai pôr? Eu falei, vamos lá, eu vou tentar. Aí ele falou, mas você consegue? Eu falei, eu também não sei. É a primeira vez. Eu preciso da sua ajuda, vamos embora. E aí foi muito legal. Então, assim, aí eu consegui descer. Lógico, demorou até eu entender o mecanismo da coisa. Mas, assim, foi uma situação, não foi um preconceito. Mas ele ficou com os 2 pés atrás. Tipo, mas você vai conseguir? Entendeu? Acho que é uma questão realmente que tem, né? É. E às vezes eu acho que a mulher também ela é privilegiada nessa situação, não é preconceito, e sim preferência, porque mulher é palpiteira, né? Uhum. Mulher dá palpite, mulher interage, então assim, na hora de escolher, na hora de ver o que dá certo, eu acho assim que a gente sempre consegue trazer um lado, eu acho assim que se eu tivesse que ajudar o senhor a escolher, então assim, acho que a mulher tem essa vantagem. Agora a questão de preconceito, eu nunca tive mesmo. Que eu me Que lembro, bom. não. Agora, quais são as estratégias que você utiliza para liderar e motivar a sua equipe nesse ambiente assim tão desafiador? Eu acho assim que volta naquilo que eu te falei, a questão de você elogiar, a questão de você valorizar, a questão de você delegar a sua função. A partir do momento que você delega, gente, a pessoa vai ficar muito feliz. Então você vai conseguir com que ela faça o melhor dela. Então, assim, eu acho que é uma. Sabem que eu vou estar lá, sempre lá, deu uma confusão. Quando o problema vem para mim, a confusão é um pouquinho maior. Mas é o tipo de coisa, assim, que você consegue, vai, faz. Ah, o que você acha? Não, o que você acha? Ah, eu acho que tem que fazer Uhum. assim, força. Então vai lá, vai dar certo. Principalmente quando a gente tem indicação de mão de obra para fazer churrasqueira, forno, fogão na casa dos clientes. E às vezes o cliente ou retorna, agora é mais WhatsApp, né? Com Uhum. um elogio, com alguma coisa assim. Gente, na hora, de verdade, eu passo o elogio, falo para quem recebeu, passo o elogio para a pessoa. Porque todo mundo gosta de ser elogiado. Isso, já motiva bem mais a pessoa. Entendeu? Por exemplo, o ajudante, entrega X, o motorista fez. Às vezes, um nada que o motorista faça, para a pessoa já é muito. Isso, Entendeu? Então, assim, eu acho que o elogio, a valorização individual de cada um, sem dúvida nenhuma, é a base. com certeza. Núria, você acredita que as mulheres elas trazem uma perspectiva diferente nessa área de construção? Se sim, quais são essas diferenças que impactam nos negócios? Não acho que traga, não. Eu acho assim que Uhum. realmente é um mundo masculino, né? Uhum. Até mesmo porque eu acho que tem o homem é a base, o homem é a estrutura, o homem é a força. Então, Uhum. assim, isso é uma coisa que tem que manter no mundo masculino, eu acredito, com certeza, né? Só que, assim, eu acho que as mulheres estão tentando, em todos os sentidos, se afirmar, se posicionar. Mas, assim, eu sou daquela que todo mundo tem seu valor, todo mundo tem o seu lugar, mas vamos manter uma questão de respeito e hierarquia.
Né? Então, assim, você falar para mim, tem mulher, vai mudar porque as mulheres estão vindo, mas não acho que seja um ramo, até mesmo por quê? Porque é um ramo que precisa de força. Entendeu? Então, assim, não dá muito certo. Outro dia foi muito engraçado. Eu fui pegar uma amostra de tijolo para o cliente, eu falei, o senhor pode pegar? Porque vai estragar minha unha. Então, assim, é um problema que a gente meio que desafio, entendeu? Porque, assim, posso fazer a mesma coisa, mas, assim, aí ele foi, é verdade, mulher não pode estragar a unha. Eu falei, não. Entendeu? Então, nessas situações, mas é um mundo masculino, com certeza. Núria, agora fala um pouco da sua empresa, né, da Tijoleste. Por que esse nome, enfim, o que vocês oferecem para... Tem um cachorro latindo aqui, mas acho que dá para... O que vocês oferecem, né, para os clientes? Antes da gente encerrar o vídeo, eu tenho mais uma pergunta, mas eu gostaria de falar um pouco da sua empresa agora. A Tijoleste é uma empresa de 34 anos no mercado. Ela foi fundada pelos meus pais, principalmente pela minha mãe, tá? E aqui em São Paulo ela fica na Zona Leste. Então, por isso, meu pai juntou o tijolo com a Zona Leste e deu a Tijoleste. Tanto que, assim, ele é bem peculiar. Meu pai gosta de nomes diferentes, tanto que o meu é Núria, né? Então, ele gosta desses nomes diferentes. Núria e minha irmã Núbia. Olha que dificuldade. A criatividade realmente é a alma do negócio. É verdade. E assim, aí a Tijoleste trabalha com churrasqueira, forno, fogão a lenha, com piso de cimento, com material mais... tem cimento, areia, bloco, mas assim, o forte da Tijoleste é o quê? É churrasqueira pré-moldada, aquelas de concreto, que qualquer pessoa monta, super tranquilo, que vai com manual. E a indicação de mão de obra de churrasqueira, forno, fogão, para fazer na casa do cliente. Porque assim, uma coisa que tá caindo em desuso é mão de obra qualificada. Verdade. Isso tá caindo em desuso, não sei se esse é o termo, mas tá ficando raro. Então, assim, a pessoa que tem uma mão de obra boa, agarra, segura, guarda e não perde o contato nunca. Então, assim, a indicação de mão de obra que a gente trabalha hoje são os filhos, sobrinhos, mas, assim, é a mesma sequência de quem começou lá atrás há 34 anos com os meus pais. Tá? Então, assim, aí a gente indica, vai a questão de segurança, qualidade. Isso a gente não tem como mudar. A gente realmente põe a mão no fogo, tanto fala, ó, vai fazer, vai dar certo. Muitas vezes a gente tem problema com o cliente fala, eu queria assim. Não faz assim porque não vai dar certo. O senhor vai ter problema, a gente tem a experiência. Se a mão de obra da gente, que a gente indicar, falar para o senhor, faça, faz. Falar não faça, não faz. Então, assim, o objetivo principal é o quê? A indicação de churrasqueira, forno, fogão, tijolo, telhas antigas. Então, mais agora, não sei aí, mas aqui está chovendo muito e tem muito vento, as árvores que não são cortadas nunca, né? E que às vezes é a casinha de cupim, cai, quebra um monte de telha. Então, telha antiga, a gente trabalha também, mas telhas novas, modelos antigos. Certo. Né? Tanto que, se você me permite, eu vou dar uma dica para quem está escutando a gente. Com certeza. Se você tem a telha antiga e você não vai encontrar mais o mesmo tamanho. Anos passaram, fábricas, olarias abriram, fecharam, mudaram a forma. Então, assim, se você pegar a telha nova que você comprar, pôr no beiral do telhado e pôr do beiral onde está vazando, onde quebrou, dá certo. Bacana. Isso é uma dica que eu acho sabia. que... porque assim, a diferença que vai ter das telhas, lá no meio vai vazar. Aqui embaixo do beiral, o máximo para acontecer, o beiral ficar um pouquinho mais curto, um pouquinho mais comprido, mas o problema do telhado deu certo. Show de bola. Tá? Núria, que conselho você daria para outras mulheres que desejam ingressar ou assumir uma posição de liderança no setor de construção civil? Boa sorte. Vamos lá? Boa sorte. As portas estão abertas, mas eu acho que antes de qualquer ramo, você precisa investir em você. Se você não tiver uma boa base, um bom conhecimento do seu emocional, para trabalhar com o emocional de outras pessoas, então, eu acho assim, que você tem que estar bem resolvida com você, emocionalmente legal. Para quê? Para que você consiga lidar com outras pessoas, independente do ramo. E, com certeza, o ramo da construção civil está aberto para mulheres, só que tem que tomar cuidado para não quebrar a unha. Núria, agora para encerrar, eu gostaria de deixar o espaço aberto para as suas considerações finais, dizer algo que eu não te perguntei, deixar a rede social da Tijoleste, enfim, pode ficar à vontade. O Instagram da Tijoleste é @Tijoleste, Tijoleste.
é uma empresa de 34 anos no mercado. Dá uma olhadinha depois no Instagram da gente. Tem canal no YouTube também. E assim, eu acho que uma consideração final. Independente do ramo que você esteja, independente do que você tenha para fazer, eu acho assim que a base você tem que manter Deus, você e o autoconhecimento. A partir do momento que você tem Deus, você inteira e o autoconhecimento, aonde quer que você esteja, você vai ter prosperidade. Eu acho que isso. E sempre aceitar novos desafios. Eu acho que novos desafios faz você crescer muito, 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 muito. Você fala, não vou fazer, tenho medo. Não. Vai com a cara, com a coragem, que vai dar certo. Confie em você e força. Show de bola. Nuri, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer tê-la aqui no nosso canal. Eu que agradeço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Um excelente dia para você, Selma. Obrigada. E a todos que estão assistindo. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Assistimos aqui, né? Como vocês viram, conversamos com a Núria Santos, ela que é empresária, né? Está à frente da Tijoleste, uma empresa familiar, há bastante tempo no mercado, 34 anos. Ela mostrou, né, em detalhes como é esse dia a dia, como é estar à frente de uma empresa em que o setor é masculinizado, mas, como ela falou, se você tem Deus, se você é mulher e quer entrar nesse ramo, você tem Deus, confia em você, está completa, né? Bola para frente. E agradecer a todos vocês que estão aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, dá tempo de se inscrever. Comenta, compartilha esse vídeo para alguém, né, que você acha que vai gostar desse vídeo. E até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima live. Tem vídeos aqui no nosso canal ainda para vocês assistirem de diversas funções, aliás, de diversas áreas, né? Então não perca mais tempo, corre atrás, clica no link, se inscreve no canal. Tchau, tchau. Eu sou o Anselmo Santana e vamos para o assunto de hoje.